Hoje nós estamos estudando sobre o sistema endócrino, tá? Vamos conhecer todas as glândulas que compõem o sistema endócrino e a atuação dessas glândulas na nossa vida. Depois a gente vai entender direitinho a atuação dessas glândulas durante o nosso período de puberdade, né? Esse período tão marcado por incertezas, por transformações que ocorrem aí no nosso corpo, tá? Então, nós temos aqui as principais glândulas. Professora, são todas as glândulas do nosso corpo? Não, gente. Nós temos muitas glândulas presentes no nosso corpo. Essas aqui são as mais importantes. Então, a gente tem aqui, ó, o hipotálamo não é uma glândula, é uma região que tem aqui no nosso encéfalo, tá? No nosso cérebro, que faz conexão com uma glândula chamada hipófise. Essa glândula aqui, prestem bem atenção, é a glândula mais importante do nosso corpo. A hipófise é também chamada glândula mestre. Antigamente, ela já foi denominada de pituitária. Alguns livros ainda trazem essa denominação, tá? Então, você já sabe. Quando falar em glândula mestre, hipófise. E ela é tão poderosa. Por quê? Porque ela controla todas as outras glândulas, tá? Aqui na base do pescoço, a gente vai ter outra glândula muito importante, chamada tireoide. A tireoide controla todo o metabolismo do nosso corpo. Ao lado delas, nós vamos ter 4 glândulazinhas, chamadas de paratireoides. As paratireoides, elas são muito importantes no metabolismo do cálcio, tá? E aqui são nossos rins, tá? Acima dos nossos rins, nós vamos ter as glândulas suprarrenais. E aqui, né, fazendo parte aí do nosso sistema digestório, fica ali pertinho do estômago, um pouquinho abaixo do estômago, a gente tem o pâncreas, que é uma glândula mista, tá? Ele tem uma porção endócrina, uma porção exócrina. Temos aqui, então, agora as glândulas chamadas sexuais, também com a denominação de gônadas. Temos os testículos nos homens e os ovários nas mulheres, tá? Então, já falei sobre todas elas. Vou dizer aqui só os hormônios que elas produzem, tá? A tireoide, principal hormônio que ela produz é a tiroxina. E já falei que ela atua no metabolismo do nosso corpo. As paratireoides produzem o principal hormônio, é o paratormônio, que atua no metabolismo do cálcio. As suprarrenais, elas produzem o principal hormônio chamado adrenalina, que é conhecido também como hormônio do susto. É o hormônio produzido em situações de estresse, tá? De quando você está assustado, quando você está com medo. O pâncreas, ele libera 2 hormônios que têm seus efeitos opostos, que é a insulina e o glucagon, que vão controlar a quantidade de açúcar no sangue. A insulina, se você tiver muito açúcar no sangue, ela vai ser liberada para diminuir essa quantidade de açúcar. E se você tiver pouco açúcar no sangue, aí o pâncreas libera o glucagon para elevar um pouquinho, jogar um pouco de insulina, de glicose no seu sangue. As mulheres produzem em seus ovários os hormônios principais, progesterona e estrogênio, e os homens produzem em seus testículos o hormônio principal chamado testosterona. Produzem outros? Claro, todas essas glândulas, elas produzem vários tipos de hormônios. A gente só está conhecendo aqui o principal, o mais importante. E a hipófise, ela vai liberar hormônios que vão interferir na produção dessas outras glândulas aqui. Tranquilo? Pronto, agora vamos falar um pouquinho melhor
sobre o hipotálamo, né? A hipófise, aliás, que é uma glândula que está ligada ao hipotálamo, né? Ela faz, é como se ela fizesse parte, né? Ela é dividida em duas partes, inclusive uma dessas partes faz parte do hipotálamo, que é uma região do nosso encéfalo, tá? E ela secreta, como eu falei anteriormente, hormônios que vão interferir no funcionamento das outras glândulas. Mas ela vai liberar também hormônios, esses que não vão atuar diretamente sobre outras glândulas. Então, prestem atenção aqui nos hormônios que a hipófise produz e na coordenação deles nas várias funções do nosso corpo. Então, ela vai produzir um hormônio muito importante chamado hormônio do crescimento, ou GH. O que esse hormônio faz? Ele estimula o crescimento corporal, ou seja, ele faz você crescer, né? Porque por menor que nós sejamos, eu sou baixinha, tá, pessoal? Mas nós não nascemos desse tamanho aqui, né? Todo mundo nasce ali com 48, 47 às vezes, a 50, 51, 52, por aí, né? Ninguém nasce com... Acho que eu nunca ouvi falar em alguém nascer com mais de 55 centímetros, mas todo mundo nasce aí e todo mundo cresce um pouco, né? E o que vai fazer você crescer é justamente o hormônio do crescimento. Ele também promove a divisão de células do osso e dos músculos, possibilitando a construção de novos tecidos ao longo da nossa vida. É lógico que ele não serve só para isso. Ele tem inúmeras funções no nosso corpo. Mas a principal e que vocês precisam saber é essa daqui, tá? Tem também um hormônio que vai estimular a glândula tireoide. Ele é chamado TSH, tá? Hormônio estimulante. Ele estimula a produção e a secreção da tireoide, tá? Do hormônio chamado tiroxina pela tireoide. Tem outro que vai estimular a produção das glândulas adrenais ou suprarrenais, que são aquelas que ficam em cima dos rins, que eu falei que libera a adrenalina. O nome desse hormônio é ACTH, adrenocorticotrófico. Ele libera também a prolactina. A prolactina é um hormônio que estimula o desenvolvimento das glândulas mamárias quando a mulher está grávida, tá? Para quê? Para que seja produzido o leite, para que essa glândula produza o leite, né? Então, o pico de produção ocorre durante a gravidez e à medida que a mãe vai amamentando o bebê, essa produção vai diminuindo. Tem também o hormônio chamado folículo estimulante, FSH, que vai estimular a maturação do gameta feminino, que é o óvulo, nos ovários, e a produção dos gametas masculinos nos testículos. Então, vamos ver aqui, a gente tem um quadro bem legal, bem interessante, tá? E ainda tem, olha, o hormônio antidiurético, tá? Que vai reduzir um pouco o volume de urina produzida. Então, a gente tem aqui, ó, que legal, já um quadro, né? Um esquema bem legal, tá? Hipotálamo juntamente com hipófise, a gente vai ter, ó, essa parte aqui vai produzir esses hormônios aqui, FSH e o LH, atuando sobre testículos e ovários, TSH sobre a tireoide, o ACTH sobre a suprarrenal, a prolactina sobre as glândulas mamárias e o GH atua sobre ossos e músculos. Então, é a atuação. Todas as vezes que um hormônio é produzido, ele vai ser direcionado para um órgão específico e lá ele vai ter uma atuação. Temos ainda o ADH, que vai atuar sobre os rins, né? Ele vai reduzir o volume de urina. Se não fosse isso, a gente ia ser igual uma torneirinha vazando, tá? Era entrando água por aqui e saindo lá por baixo. E temos ainda a ocitocina, né? Que também vai atuar nas glândulas mamárias e nos músculos do útero
durante o momento do parto, tá? Estimulando as contrações uterinas para que o parto aconteça. Mas esse hormônio aqui, ele é também conhecido como hormônio do abraço, o hormônio da amizade, do amor, da conexão entre as pessoas, tá? Então, todos os hormônios, eles têm que ter uma concentração ideal. Ele nem pode estar de mais e nem de menos, tá? Quando o GH é produzido em excesso, a pessoa vai ter uma condição chamada gigantismo. Ela cresce indefinidamente. Ela vai ter que fazer um tratamento para controlar esse crescimento dela. Se é produzido de menos, aí a pessoa vai ter uma condição chamada de nanismo, tá? Tem vários tipos de nanismo. Tem inclusive um nanismo que é genético. A tireoide, também já falei um pouco sobre ela, né? Localizada aqui na base do nosso pescoço. Produz vários hormônios, mas os principais são o T3 e o T4, que é o triiodotironina e o tiroxina, tá? Que vai atuar sobre vários órgãos do nosso corpo, mexendo em todo o nosso metabolismo. Quando ele é produzido em pequena quantidade, quando essa glândula tem uma disfunção e seus hormônios são produzidos em pouca quantidade, a gente vai ter uma condição chamada de hipotireoidismo, que vai levar a pessoa a ganhar peso facilmente, a ter muita fadiga, muito sono, ficar muito cansada, tá? E quando, ao contrário, esses hormônios são produzidos em excesso, aí vai levar a pessoa a uma condição chamada de hipertireoidismo, que é uma condição contrária à anterior, tá? Ela vai produzir o quê? A pessoa vai perder peso rapidamente, a pessoa vai ficar muito elétrica, não, vai ter insônia, não vai conseguir dormir de forma adequada. Esses hormônios, para atuarem, e essa glândula, que é a tireoide, ela precisa de um elemento mineral chamado iodo, tá? Se o iodo faltar, vai levar ao inchaço dessa glândula, produzindo uma condição chamada bócio, tá? Hoje em dia, a gente já tem acrescido no sal de cozinha o iodo, tá? Hoje o nosso sal é iodado, justamente para evitar o surgimento do bócio, tá bom? E temos também a calcitonina, produzida pela tireoide, que vai atuar na redução da quantidade de cálcio no nosso sangue. Porque as paratireoides, como eu falei, que são 4, elas liberam paratormônio atuando na concentração do cálcio no nosso sangue, tá? E já as suprarrenais, como eu falei anteriormente, produzem um hormônio, né? 2, na verdade. O mais famoso é a adrenalina, mas tem também a noradrenalina, que vão preparar o nosso corpo para reação de luta ou fuga de uma situação de perigo. O cérebro percebe que você está numa situação de perigo e libera esses hormônios justamente para fazer com que alterações ocorram aí no seu corpo. E aí você vai ter, nesse momento, o quê? Você vai ter, seu coração vai acelerar, sua mão fica suando frio, às vezes você fica todo gelado, às vezes você fica com uma força maior do que a normal, você, por exemplo, consegue correr numa velocidade que normalmente você não conseguiria, tá? Tudo isso para fazer o seu corpo se preparar para uma situação de estresse violento, né? Uma situação de perigo mesmo. E o pâncreas, né? Como eu já falei dele, ele é uma glândula mista. A sua porção exócrina vai liberar uma secreção cujo nome é suco pancreático, que vai atuar lá no nosso duodeno, na primeira parte do duodeno, ajudando aí na digestão dos alimentos, tá? E temos também os 2 hormônios, que são hormônios, como eu já falei, antagônicos, tá?
Bom, quando a gente come alimentos que tenham amido, sacarose, açúcar mesmo, qualquer tipo de açúcar, eles vão se transformar dentro do nosso corpo em um açúcar menor chamado glicose. E aí, nesse momento, é liberado no nosso corpo a insulina. Ela vai ajudar esse açúcar a entrar dentro da célula e o excesso, ele vai pegar o excesso do açúcar, vai transformar em glicogênio, que é uma substância de reserva, é um açúcar de reserva, vai colocar lá no nosso fígado, deixa lá guardadinho. Momentos em que nós estamos muitas horas sem nos alimentarmos, que a quantidade de glicose cai, o glucagon vai lá no fígado, pega o glicogênio, transforma em glicose e joga essa glicose no sangue, tá? Então, a insulina reduz a quantidade de glicose do sangue e o glucagon aumenta a quantidade de glicose no sangue. Tranquilo, pessoal? E aí eu vou deixar para vocês lerem, né? Leiam mais tarde, com calma, esse texto aqui, falando sobre o diabetes, tá? É uma doença metabólica, super perigosa, muito comum, né? Considerado pela OMS, inclusive, como um problema de saúde pública, uma pandemia, tá? E tem dois tipos, né, de diabetes, tem o diabetes tipo 1 e o tipo 2, eu quero que vocês leiam e façam essas atividades aqui da página 144. Tá bom, pessoal? Vou encerrar por aqui, porque já vai dar 2h30, 3 horas vocês já vão ter uma outra aula, não é isso? E obrigado pela presença de todos, pela atenção. Um grande prazer estar com vocês.